considerado e aplaudido da mesma forma. É uma pena, é lamentável que figuras como essa tenham destaque, sejam vistos como fenômenos. Mas, Breno, isso deveria ser execrado. Assim, um cara desse não é nem para ser candidato. Mas, infelizmente, o nosso regime, a nossa legislação permite. Até prova em contrário, ele tem estreitas ligações, não. Pela nossa lei, todos são... Eu não estou tomando vaga de ninguém aqui, nem um lugar de ninguém aqui, não. Mas todo mundo é inocente até prova em contrário. Pelo que você está discursando aí, ele já é um condenado. Aí não, eu não estou dizendo que ele é condenado. Não, você está afirmando, antes de ter... Eu estou na mesma posição que se teve, por exemplo, o ex-ministro, que era ministro da Justiça na época, e agora é ministro do Supremo, Flávio Dino, teve uma reunião com o líder de uma facção criminosa, acho que foi no Rio de Janeiro. Eu estou tendo a mesma postura, que tiveram com ele. Ligação com crime. Está vendo aí? É assim. Mas é uma postura errada. A gente tem que ser coerente. A gente está falando de um cara que quer ser prefeito da maior cidade do país, como você falou do PIB aí. E esse cara é um solo fenômeno. Na realidade, Renato, você discorda e você vai completar seu raciocínio, mas deixa eu só fazer uma pergunta, Breno. Então, o povo lá de São Paulo, esses 20% que ele tem na pesquisa, é tudo jumento, né? Burro, é tudo tapado. Não sabe distinguir o alto da cuia, não. Porque a forma que você comenta, Breno, presta atenção. Deve ter algum... Eu preciso usar o mesmo peso para tudo. Não, mas não, eu não posso ser as duas medidas. Não, tudo bem, mas vamos lá. Eu não posso para um lado pesar a mão e por outro ficar alisado. Aqui que eu não votaria para Marçal, eu sendo eleitor de São Paulo. Mas, Breno, deve ter um vácuo na sociedade muito grande, meu irmão. Sempre teve, bicho. Não. É por isso que a gente está na Não, porque o político que você acha que é o bacana, que é o inteligente, que está em conexão com a sociedade, esse não está tendo a credibilidade que o povo quer. Nunca tem. Então tem algo errado, tem. Aí aparece um cara inteligente que consegue apresentar uma coisa diferente, leva uma legião de pessoas, aí essas pessoas são imbecis, são burras, são tapadas, são idiotas, são desonestas, são ladronas, porque o cara que hoje é o presidente do país é um descondenado. Foi condenado em 3 instâncias 11 vezes. Mas está na presidência do país. Você está concordando comigo. Aí eu vou dizer que quem votou nesse cara é tudo tapado, burro, desonesto. Você está concordando comigo que o problema nosso... Não, porque você quando rebaixa o cara a esse ponto, ele não tem condenação. Mas eu tenho que rebaixar. Mas ele não tem condenação. Ele foi condenado. Ele tem condenação, sim. Esse cara foi condenado em 2004, pagou a pena dele. Ele foi condenado em 2010. Ele não pagou a pena, não. Ele não pagou a pena, não. O que ele está fazendo o crime dele prescreveu. Ele recorreu até a prescrição do... Veja só, ele não comprou a pena, não. Esse tipo de ação fortalece Pablo Marçal. Ele é condenado. Claro que fortalece, porque a nossa sociedade gosta disso. Exato, mas veja só. A gente está falando... A gente está falando... É verdade. A gente está falando de cargos... Claro que é. A gente está falando de cargos políticos. Para você acessar ele, você só precisa mal ler e escrever. Para você ser um prefeito da cidade de São Paulo, o mínimo é saber ler e escrever. Aí cabe à população escolher, dentro de todo esse universo, quais são os mais capazes. Mas essa questão aí, por exemplo, Pablo Marçal construiu essa fortuna dele ali na internet exatamente com a polêmica. Sim. Porque aí, dentro dessa polêmica, as pessoas não deixam de votar nos candidatos porque eles foram condenados ou não, porque eles roubaram ou não. A gente já sabe disso. Gente com dinheiro na cueca, gente recebendo propina, gente tudo mais, as pessoas não deixam de votar. Agora, você usa... Ele está se aproveitando muito de tudo isso, porque tem todos esses exemplos. As pessoas estão construindo a imagem dele, tem gente de imprensa, e agora está Pablo Marçal de um lado e todos os outros políticos do outro. Isso é praticamente um Big Brother. Quem é que ganha nesse tipo de situação, a gente já conhece. E ele está sabendo usar isso. Agora, se é canalha, se é mau caráter, eu não conheço. Eu não conheço o crime dele de 2005, que ele praticou lá com 18 anos de idade e tal, a revelia, etc. Se ele já se redimiu desse crime ou não, para poder hoje estar respondendo, para ser candidato, para seguir liberdade. Eu sei que as pessoas se apegam a motivos muito... que se escorrem pelas mãos, muito fúteis e fáceis, para tentar desconstruir o cara que nem chegou a exercer algum cargo público ou não. E ele está se levando muita vantagem pessoalmente em cima disso, não tenho dúvida disso. Os grandes criminosos, os grandes mafiosos são super inteligentes. A história do mundo, a história do mundo nos mostra isso, os antigos, os novos e os futuros. Então, assim, não é porque o cara é inteligentíssimo, ele está se aproveitando. Agora o que a gente está percebendo aí... Eu não estou dizendo, eu não estou afirmando... E o que a gente fica enxergando... Agora, eu não estou fazendo juízo de valor sobre ele. Eu estou falando sobre o histórico dele, sobre quem é
Pablo Marçal, de onde ele veio e como é que ele construiu a carreira, entre aspas, notória dele, e como ele se baseia nos seus atos. É esse cara, eu estou falando isso, é esse cara que está sendo alçado à condição de fenômeno em São Paulo. Ele está sendo alçado à condição de fenômeno em São Paulo não pela capacidade de gestão da cidade de São Paulo, ou pelas propostas que ele se propõe a ter para resolver os problemas da cidade de São Paulo, como problema de lixo, de trânsito, de transporte, de educação, de saúde. É um cara que vai para um debate para sacolejar uma carteira de trabalho, é um cara que vai para um debate para fazer ilações de cheirador de cocaína. É esse tipo de comportamento que a sociedade... Esse tipo de comportamento que enfrenta o hipócrita do Boulos. Que a vida todinha foi rico, incentiva o povo a entrar em imóvel de terceiro, a vida todinha foi rico, se relaciona com o vendedor de cocaína, no mínimo, que eu não posso dizer aqui que eu não tenho prova, entendeu? Mostra a hipocrisia do cabo que fica aqui debatendo, dando lição de moral, mas nunca na vida teve uma carteira de trabalho assinada, nunca deu emprego a ninguém nessa vida, não sabe o que é chegar no fim do mês com conta para fazer, com conta para pagar, com dinheiro para cobrir, e fica com o discursozinho fácil. Esse cara aí você acha o máximo. Quem está dizendo que isso? Acho o máximo. Onde foi? Aí chega um cara. Aí chega um cara pra quebrar isso tudinho aí. Mesmo sendo. Não. Aí não. Esse aí é bandido. Esse aí. É hipocrisia da esquerda. E a hipocrisia da direita. A hipocrisia da esquerda tá aí, esse arrombado lá do Ceará, viajando só 170 vezes o dinheiro do povo. Aí esse aí pode. Agora, aonde direita pegar a porra do avião pra ir lá? Tá um cacete comendo nele. A direita é tão hipócrita quanto a esquerda. E a candidatura de Pablo Marçal e o comportamento do eleitor de Pablo Marçal é um escárnio, escancara a hipocrisia da direita. Porque faz exatamente tudo o que condena na esquerda. Então não me venham com chorimelas. Hoje a gente está numa situação em que Pablo Marçal está mais desmascarando o sistema do que as consequências que estão acontecendo sobre ele estão dando uma luz para a gente do sistema. Porque, por exemplo, ele tem uma suspeita de estar pagando e monetizando lá o Instagram dele. E aí já corta de vez. No 1º de maio teve um cara, o presidente da República pediu voto para Boulos. O que aconteceu? É aquela coisa que a gente estava falando semana passada do tamanho da pena. Amigo, se você tem a suspeita, seu perfil não pode mais ser monetizado. Não podia tomar uma decisão assim? Por que decidiram cortar? E por que todos os outros candidatos, seja de esquerda ou de direita, acharam bom? Porque estão preocupados com o crescimento dele. Existe uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral para ser enérgico e taxativo e urgente com a política digital, com a campanha digital. Por que só com a digital? E disseminação de fake news. Porque é o crime novo. Certo. É o crime novo. A máfia digital é um crime novo. E é um crime que eleva a condição de fenômeno figuras como Pablo Marçal. Qual foi a punição do presidente da